Olá, time, sejam muito bem-vindos ao Raio X do Aprovado, este nosso quadro em que nós entrevistamos alunos do método PhD nos Estados Unidos que conseguiram um aceite em pelo menos uma universidade americana, time. E hoje estamos aqui com o nosso mentorado Paulo, que foi aceito no mestrado em Minnesota. Oi, Paulo, tudo bem? E aí, meninas, tudo jóia? Tudo bem, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E, Paulo, antes da gente começar, eu preciso saber se você é elegível para participar deste nosso quadro aqui. Então, deixa eu confirmar com você. Você é aluno do método PhD nos Estados Unidos e você recebeu pelo menos um aceite de uma universidade americana? Isso mesmo. Ai, confirmado. Então, está elegível para participar aqui com a gente, Paulo. Queria que você aproveitasse e contasse para a gente ali o que representa para você estar aí nos Estados Unidos, né? Eu sei que você já está nos Estados Unidos fazendo o mestrado, ter passado no mestrado com bolsa 100% nos Estados Unidos, no lugar que você passou. O que representa isso para você, Paulo? Conta para a gente. Então, eu diria que hoje, para mim, é a realização de um sonho. Antes mesmo de entrar na faculdade, eu já tinha vontade de vir aqui para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação. É até estranho, né? Pensar na pós antes mesmo de começar a faculdade. Mas eu sempre tive essa vontade. E então eu trilhei muitas coisas do meu curso de engenharia mecânica direcionado para eu conseguir vir para cá. Então, assim, realmente conquistando essa vaga, para mim, é uma realização de um sonho, literalmente, porque sempre foi realmente um sonho vir para cá e estar aqui e participar de uma pós-graduação. Então, para mim, se resume a isso. Muito legal, Paulo. E eu queria que você compartilhasse com a gente uma dúvida aqui que me surgiu. Você sempre teve esse sonho, né? Meu Deus, é estranho mesmo a pessoa ter um sonho de fazer pós-graduação antes de completar a graduação. Mas mesmo assim, antes de você entrar no nosso método, teve alguma coisa que te impediu, algum medo, alguma insegurança que você teve que superar para entrar e falar, não, eu vou entrar assim mesmo, tomou a decisão e entrou. Como é que foi isso para você? Na verdade, para mim, eu nunca tinha tido contato com o Instagram de vocês antes. Foi no meu penúltimo ano de graduação, por causa do Covid, a gente atrasou um ano. Então, o que seria o último ano, no penúltimo, eu conheci o Instagram de vocês e pensei assim, por que não? Então, eu achei o conteúdo muito bom, eu vi uma oportunidade, eu não sabia muito do processo, então eu vi uma oportunidade de alguém estar me guiando por esse processo, já que eu não tinha conhecimento nenhum. E foi exatamente isso. Então, eu entrei na mentoria e falei assim, vou pegar alguém que possa me guiar, que possa me levar para lá, me ajudar a chegar no meu objetivo. Então, eu resolvi entrar na mentoria. Beleza, Paulo. Você precisava de alguém para te guiar. Isso. Você vê, o Paulo tá na cara que ele é engenheiro, né? Cara, objetivo. Ele tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Achei essas meninas, ok, parece que elas sabem o que elas estão falando, então eu vou com elas. Partiu. Partiu, isso. Próximo. Muito bom. Mas olha só, a gente tá aqui começando e tal, mas a gente pulou uma etapa importante, Paulo. Se apresenta para o pessoal aqui, fala teu nome, teu sobrenome, da onde você vem no Brasil, né? Tua cidade e sua formação ali para a galera. Meu nome é Paulo Henrique, meu sobrenome é bem grande, é Teixeira França Alves. Eu tenho até uma dificuldade aqui nos Estados Unidos com esse negócio de nome. Eu imagino, gente, que transtorno. Uma história atrás da outra por causa do nome. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Ouro Preto. E eu me formei agora... Você é de qual lugar no Brasil? Você é de Minas Gerais mesmo, no Brasil? Sou de Minas. Eu sou de Conselheiro Lafayette. Pertinho de BH, pertinho de Ouro Preto também. Mineiro. Mineiro. Sentindo falta do pão de queijo. A gente faz. E nada que a Monique passa a receita. Como é que a gente faz aí nos Estados Unidos? Legal de onde você veio, Paulo. Aí agora eu quero te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. É realmente um pouco peculiar a pessoa já entrar na graduação com este sonho de fazer pós-graduação fora do Brasil. Seu sonho era fazer pós-graduação fora do Brasil ou era Estados Unidos?
Não, é Estados Unidos. E de onde veio os Estados Unidos? Então, quando eu aprendi inglês, eu comecei a aprender inglês com 8 anos de idade. Eu fiz curso de inglês dos 8 aos 14, e eu tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos 3 vezes durante a minha vida, né? Antes de eu estar aqui, realmente. Na verdade, 4 vezes. 2 delas eu fui para Disney com a minha família, e uma delas eu fui com a minha mãe para Nova York, porque como ela não fala inglês, eu fui para ajudar ela. O que minha mãe fazia em Nova York? Ela pegava encomendas daqui do Brasil, ela ia para Nova York, comprava as encomendas, voltava e vendia. Aí, com o dinheiro das encomendas, pagava passagem e ainda sobrava um dinheiro. Então, eu vim justamente para ajudar ela, porque ela não fala inglês. E aí, eu sempre gostei muito daqui, eu sempre achei o país muito legal, a cultura interessante, sempre tive vontade de viver num país onde a gente tem mais acessibilidade à tecnologia, principalmente para a área de pesquisa. E tudo isso foi criando em mim uma vontade de realmente vir para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação. Perfeito, Paulo, entendi. A sua vontade veio de conhecer os Estados Unidos. E realmente é encantador este país que você está aí nesse momento. É realmente maravilhoso. Entendi de onde veio essa paixão. Verdade. Eu também. Eu tive uma sementinha que plantou e depois eu só pensava assim, tá, mas como é que eu volto mais para ficar mais, né? Não como turista. Então, é verdade, acontece muito isso aí. Paulo, você lembra, para contar aqui para o pessoal, como que estava a sua vida antes de você decidir, não, eu vou fazer pós-graduação nos Estados Unidos, né? Como é que estava no Brasil a tua situação? Olha, antes de eu decidir, assim, o que acontece? Minha família tem muitas pessoas que fazem medicina. Antes de eu entrar na faculdade, eu estava tentando medicina, porque era uma vontade que eu tinha de fazer também. Só que aí eu fui morar 2 meses, mais ou menos, com a minha irmã para me preparar para um cursinho de Juiz de Fora. E ela estudava medicina na época. Aí, vendo que ela estudava, eu falei assim, isso aí não é para mim. Aí, eu acabei passando, com a nota do Enem, eu passaria para medicina. Aí eu decidi cursar o curso de engenharia mecânica, que era o que eu via que eu realmente gostava e que talvez me desse oportunidades para o futuro, principalmente dentro da área de pesquisa. Então, depois que eu passei no curso, durante o curso eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto Tecnológico da Vale. Trabalhei lá aproximadamente 2 anos com pesquisa em robótica. Também trabalhei 1 ano com pesquisa em mão biônica na Polior, que era uma empresa que a Otobock era dona no Rio de Janeiro. Era uma pesquisa que eu fiz à distância. Na UFOP, eu fui 1 ano parte do grupo do SAI Aerodesign, que é uma competição de criação de aviões, né? Assim, aeromodelos, vamos dizer assim. E também fiz 3 semestres de monitoria dentro da universidade. Então, assim, é o que eu falei, eu sempre fui buscando tirar o máximo da universidade que eu podia para eu ter um melhor currículo para eu passar. E a vantagem do Instituto Tecnológico da Vale é que, como é um instituto de pesquisa, eu tive muita publicação lá. Se eu não me engano, foram 5 artigos científicos, eu tive 2 publicações de patente, tive uns 7 relatórios técnicos publicados lá, mais ou menos. Então, bastante. Você nunca teve uma etapa de ficar no Brasil? Do tipo, vou procurar um emprego? Foi automático, estou terminando a faculdade, já estou aplicando para os Estados Unidos? Não, foi loucura, na verdade, porque o meu período, eu iria formar no dia 22 de janeiro desse ano. O período aqui começou dia 12 de janeiro. Eu tive que, como a oportunidade surgiu muito, assim, do nada, rápida, eu tive que formar com antecedência para eu poder estar aqui em janeiro. Eu tive que fazer o que eles chamam de colação de grau especial.
Então, acabou que meu último período, que na UFOP, por causa da pandemia, a gente fez 3 períodos em um ano. Então, no último período que acabaram em janeiro, que geralmente são 3 meses o período, eu fiz ele em 1 mês e meio, praticamente, para eu poder estar aqui hoje. Então, assim, então, o final do ano foi bem corrido. E você deu conta de tudo? Dei conta. Teve que dar conta. Né? Não tem outra opção, não. Mas vamos lá, amor, vamos entender aí como que foi esse aceite do Paulo. Eu fiquei tentando entender, porque o Paulo falou, nossa, porque foi inesperado, né? As coisas aconteceram de forma inesperada. Fala aqui para mim, Paulo, para eu conseguir encaixar na minha cabeça numa linha do tempo, né? Você entrou no método quando? E eu entrei no método, eu acho que foi na turma de maio. Acho que foi na turma de maio. Tá. De 2021. Uhum. Quando que você recebeu sua primeira resposta positiva? Você fala do e-mail? Sim, seu primeiro e-mail positivo. Então, eu tive um e-mail de um professor da LSU, que é brasileiro, inclusive. Uhum. A gente teve várias conversas que eu estava pensando em aplicar para o PhD na LSU. Uhum. Tivemos várias conversas, chama Márcio. Ele é muito legal, ele é da área de robótica. Tive algumas conversas com ele, ele me encorajou para aplicar. Tive também respostas de um professor da University of Miami, e é mais da área que eu gosto bastante, que é manufatura aditiva de metais, que também me encorajou a aplicar. E a minha outra opção seria a Universidade de Texas at Austin, que também é na parte de manufatura aditiva. Só que o que aconteceu para esse caso meu, daqui agora, é que foi tudo fora do meu planejado. O que acontece? Eu, além dos e-mails que eu sempre enviava, eu procurava no LinkedIn, colocava lá na pesquisa de trabalhos, ou de posts, colocava lá assim, PhD Position Additive Manufacturing, ou PhD Position Mechanical Engineering, coisas assim, Master Position e essas coisas. E eu me deparei com um post de uma professora aqui da University of Minnesota que estava realmente procurando um professor de mestrado. Isso foi novembro do ano passado. Novembro, então você entrou em maio, aí você começou a receber esses e-mails positivos que você listou aqui pra gente. Esses e-mails imagino que foi em agosto. Foram logo em agosto, você começou a receber esses e-mails positivos. Não, eu recebi bem antes até, eu recebi esses e-mails em junho. Junho eu já estava recebendo e-mail. Tá, em junho você estava recebendo e-mail, e aí quando você acha... Quando entrou em maio, em junho você começou a receber e-mail positivo, e aí desenrolou nessa professora em novembro. Isso. Tá, entendi. Só que eu já tinha marcado o TOEFL para fazer, eu fiz o TOEFL em novembro, que foi durante as provas, inclusive, da faculdade, eu quase não tive tempo para estudar para o TOEFL. Eu praticamente peguei a escola do TOEFL de vocês e fui engolindo aquilo lá durante uma semana. 2 semanas, mais ou menos, estudando para o TOEFL. E como era no meio das provas da universidade, eu tinha que conciliar muito o estudo do TOEFL com a universidade. Então, assim, foi uma etapa bem complicada para mim na época. Mas deu tudo certo, passei no TOEFL. E depois tinha que fazer o GRE também. Não, ainda que algumas universidades não estavam pedindo o GRE, como a gente conversou no método, era muito bom ter o GRE, já que minha média da universidade não era tão boa. Por ser uma universidade federal, as notas geralmente são mais baixas, né? Então, fiz o GRE em dezembro, eu acho, se não me engano. Dezembro. E em janeiro, esse e-mail, eu mandei e-mail para essa professora no LinkedIn, ela me mandou um e-mail uma semana depois, marcando a entrevista para o dia seguinte, isso em novembro. Mas ela estava procurando aluno de PhD. De mestrado. De mestrado. Ah, tá, ela estava buscando um aluno para mestrado. Isso. Entendi. Aí no dia seguinte ela marcou a reunião comigo, eu tive a reunião, 3 dias depois da reunião que eu tive com ela, ela já falou para eu entrar em contato com a faculdade, fazer a minha application,
porque ela queria que eu tivesse no semestre de Spring, No apesar Spring. de que fosse muito corrido. Que começa em janeiro. Isso Mas era novembro. calma aí. Isso era novembro. Isso era novembro. Isso era final de novembro. Eu tive um mês. Tá. Fala, Sara. Eu tô chocada. Isso é loucura, porque Isso assim, é loucura. o Spring é em janeiro, os programas não fazem admissão em dezembro. Exatamente. Ao menos que uma professora queira muito que você lá, né? Queria muito um aluno. Professores movem montanhas. Foi exatamente isso. Ela falou assim, não, eu quero você aqui em janeiro, e a gente vai tentar fazer de tudo para você estar aqui em janeiro. E as aulas começavam dia 14, e eu tinha que estar aqui no dia 5, 6 de janeiro, mais ou menos. Uhum. E isso era final de novembro. Então, E você tinha que formar ainda, você não tinha formado. Eu tinha que formar ainda, eu não tinha formado. A professora falou isso, você falou, foi tipo isso. Uhum. Aí eu fui dando meu jeito lá na faculdade, olhando as coisas, conversando com os professores. Nem todos os professores foram muito solícitos para eu fazer tudo, tanto que teve professor que, assim, soltou a minha nota, deu uma nota um pouco acima da média lá, porque a minha nota na primeira prova tinha sido muito boa. Então eu falei assim, não, pode me dar 6 se você quiser, não tem problema, mas eu preciso de ir, eu preciso de formar antes de eu ir. Uhum. E eu tive que acabar a matéria estando aqui nos Estados Unidos. Então, assim, então, teve, apesar de que tiveram outros professores também que foram incríveis comigo, que falou assim, não, se você não conseguir, eu entendo o que você está fazendo, porque pra você ter ideia, quando eu fui tirar o visto no Rio de Janeiro, eu tive que fazer 2 provas no hotel à noite. Nossa. Então, assim, era corrida atrás de corrido, porque o Rio de Janeiro fica 7 horas de Lafayette, mais ou menos. Então, eu peguei o ônibus meia-noite, cheguei no Rio, devia ser umas 5, 6 horas da manhã. Aí eu dormi de 6 até 8, 10 horas da manhã eu tinha a entrevista do visto no consulado. E depois do consulado eu fui pro hotel estudar, porque eu tinha prova às 7 horas da noite. Eu tinha uma prova às 7 da noite e tinha outra prova às 9 da noite. Que loucura. Aí foi esse período todo, assim, atrás de prova de faculdade, processo de visto dos Estados Unidos, TOEFL, GRE, cheio de coisa para fazer. Mas no final deu tudo certo. Você, então, simplesmente não aplicou para o Fall 2022? Você não chegou a aplicar para nenhuma outra universidade? Eu fiz 2 aplicações para o PhD, tanto da de Miami quanto da de Austin, Texas. Uhum. Mas ainda não saiu o resultado. O resultado deve sair daqui a um mês, será? Deve sair esse mês, próximo mês, talvez. Até abril deve sair. E Paulo, o que você vai fazer, Paulo? Então, eu não sei ainda. Eu estava pensando, porque essas faculdades, elas deixam você estender 1 ano, né, a sua application. Pedir então, deferral. Se eu pedir para estender, eu já vou ter acabado o mestrado. O Paulo gosta de viver no limite, né? A gente está percebendo um padrão. Vamos viver no limite. Exatamente. Estou percebendo esse padrão aí. Eu não sei ainda se eu quero tomar um tempo depois do mestrado para fazer o doutorado, ou se eu vou direto mesmo. Aí tem um ponto assim, na real, né? Quando você aplicou para esses programas, você não fazia um mestrado em Minnesota. Agora, fazendo mestrado, com o currículo ainda melhor, carta de recomendação americana. Você tem potencial. Você tem potencial para passar num dos melhores PhDs da sua área. Não que esses 2 não sejam, porque eu não sei, né, exatamente na sua área. Mas, assim, é algo a ser pensado, né? Às vezes, aplicar novamente, se você tiver outros sonhos, quem sabe. Sim. Essas universidades mais renomadas, né? Por exemplo, da sua área. Com certeza absoluta. Eu tô fazendo mestrado e tentando manter minha média o máximo possível, estudando o máximo que dá para eu realmente conseguir manter essa média bem alta de pelo menos um A. Tô mirando no A positivo, no A mais, né? Um GPA de 4 aí, mas tentando manter sempre acima de 3,5, justamente para, se eu for fazer o PhD depois, eu ter um currículo muito bom.
E o foco na pesquisa de qualidade, né? Para poder ter esse currículo mais forte. Ô, Paulo, nossa, assim, eu tô achando super legal a sua história, porque, assim, foi tudo muito rápido. A professora te quis dentro de 3 dias depois da entrevista. Vamos arrumar seu visto, vamos arrumar, eu tenho que formar, ai, meu Deus do céu. Ou seja, né, as pessoas às vezes pensam que a gente tem que se humilhar para entrar nos Estados Unidos, e não, o que a gente está vendo, o padrão dos nossos mentorados aqui nessa área que a gente está conversando com eles, é que eles estão entrando pela porta da frente, não tiveram que se humilhar aqui, implorar para professor nenhum. Então é muito legal saber de tudo isso, Paulo. Exatamente, Paulo, muito bom. Eu quero falar um pouco aqui sobre a parte do TOEFL, né? Porque você já disse que inglês você já estuda há muito tempo, tudo mais, já estava bem confiante na questão do inglês, mas eu queria saber dessa tua preparação modo turbo para o TOEFL aí, vamos dizer, 15 dias que você tem estudado. Como é que foi, assim, quando você falou assim, não, vou estudar? Você estava inseguro ou você estava confiante para a prova também? Eu acho que quanto mais eu estudava, menos confiante eu ficava, porque eu percebia que, assim, o TOEFL não está muito relacionado ao tanto de inglês que você sabe. Tá mais relacionado a você saber fazer as questões do TOEFL, né? Perfeito. Então, quanto mais eu estudava, mais eu percebia isso, que você precisava de uma certa preparação, não do seu inglês de fato, mas do seu raciocínio na hora da prova, como você falar as coisas na hora da prova, qual linha que você tem que pensar, como ler os textos para você saber achar a resposta bem rápido. Então, eu percebi que o inglês, para mim, não seria um problema. O meu problema seria conseguir fazer as questões no tempo e saber como fazer as questões, tanto de resposta oral, quanto de escrito, quanto de aquelas questões interpretativas. Então, eu foquei muito em fazer questões. Eu fazia 2 simulados por final de semana. No meio da semana, eu sempre fiz um e fazia as questões que tinham lá no método do TOEFL. As listas. Então, eu foquei bastante em fazer questões e me preparar tanto principalmente para a parte oral. Eu acho que é a preparação que você precisa de estar mais afiado, porque é a hora que bate a insegurança, né? Eles te fazem uma pergunta que geralmente você responde em 10 segundos, só que você tem que ficar 1 minuto falando daquilo, ou 45 segundos. Então, assim, você tem que se preparar a desenvolver assuntos que geralmente você não desenvolve. Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade. E quanto você tirou? Tirei 96. Foi muito bem, né? Paulo tá aí para provar que é possível em 15 dias sair do zero da prova do TOEFL, obviamente, porque o inglês avançado você já tinha, mas sair do zero da prova do TOEFL em 15 dias para 96. Muito bom. Esse aqui vai ser o corte, vamos botar assim, do 0 ao 96 em 15 dias com Paulo. Deixa eu confirmar aqui, se é 96, agora vocês me deixaram na dúvida, ou 93, mas eu acho que não faz. Alguma coisa. Não faz muita diferença, não faz muita diferença. Paulo, eu fiquei aqui pensativa quando você estava contando ali que a sua família tem uma tradição de ter muitos médicos, né? E você foi a ovelha negra da família que foi fazer esse curso aí, nada a ver, de engenharia mecânica. Como é que foi a sua família nesse apoio aí, de além de você ter feito engenharia mecânica, você querer ir para os Estados Unidos, continuar na vida de fazer mestrado nos Estados Unidos, depois você vai fazer seu PhD nos Estados Unidos? Eles te apoiaram? Ou não, foi mais ou menos? Apoiaram todo o tempo, com certeza. Eu até brincava muito com meu pai que eu não ia ser doutor médico, mas eu ia ser doutor no final das contas. Que bonitinho. Mas sempre me apoiaram, sempre me ajudaram, me deram todo o incentivo que eu poderia ter de fato. E, assim, ainda bem, isso facilitou muito para mim, né? Porque eu vejo histórias de pessoas que a família não apoia de forma alguma. Deve ser bem difícil, né? Porque já é um processo difícil para a pessoa, para a mentalidade dela. Imagina sem o apoio da família. Ainda bem que eu tive esse apoio, então, assim, para mim foi muito bom ter esse apoio. Ai, que bom, Paulo. E eu vou te fazer outra pergunta aqui, um pouco mais indiscreta. Você foi sozinho ou você foi casado?
Eu tenho uma noiva, só que eu vim sozinho. Só uma? Que bom. Bom. Eu vim sozinho, foi uma decisão... estratégica. Assim, foi complicado a nossa situação, porque ela iria formar junto comigo, praticamente. Só que como foi tudo muito rápido, não teria como, por exemplo, eu casar com ela, para ela conseguir o visto, para ela conseguir vir. Porque a gente teria só faltava você adicionar um casamento. Nossa, ia ser muito mais legal, Paulo, sua história, se você tivesse casado no meio desse negócio todo aí. Só faltou isso. Aí era tirar o visto, estudar para a prova e decorar os votos do casamento. Colar grau e casar. Então, assim, como é um mestrado, é uma coisa que é mais rápida, né? A gente pensou assim, não, vou lá, faço mestrado. Ela tinha vontade também de talvez fazer uma pós-graduação aqui, só que ela não tinha inglês, então ela teria que começar o processo bem do zero, né? Então seria uma coisa que seria mais demorada para ela. Então, sendo um mestrado, a gente pensou assim, eu vou lá, faço mestrado, depois se você quiser realmente fazer o PhD nos Estados Unidos, nós vamos juntos, e eu faço o PhD numa área e você em outra. E a gente tenta ir para a mesma universidade. Como eu vou ter o mestrado, eu vou ter mais facilidade de escolher uma universidade, e talvez a gente vá para uma universidade que seja igual, apesar de não ser a melhor universidade para mim, ou alguma coisa assim. Então, esses eram os nossos planos. E continua sendo. Por eu ter vindo muito rápido, a professora até falou que se eu quisesse passar minhas férias no Brasil, eu posso. Como eu não posso fazer estágio aqui essas férias, porque tem que estar 1 ano na faculdade para poder fazer estágio, provavelmente vou voltar para o Brasil em maio e ficar no Brasil até agosto. Vai passar o summer no Brasil inteiro, o verão. Passar o verão no Brasil. Legal, Paulo. E assim, e a sua bolsa que você recebe aí, ela é uma bolsa de 9 meses ou de 12 meses? E quanto que tá a sua bolsa aí? Não, é uma bolsa de 9 meses. A gente não recebe durante as férias, nem durante dias não letivos, né? Vamos falar assim. O cálculo é feito, se eu não me engano, eu recebo $20,32 a hora. Mas por mês, mais ou menos, é $1.680. Aí, tirando as taxas, eu recebo 1.400. Aí eles pagam bi-weekly, né? A cada 2 semanas. Então, eu recebo $700 a cada 2 semanas. Você recebe $700 a cada 2 semanas. E o seguro-saúde? É você que paga ou eles que pagam? A universidade paga. Eles que pagam. E você tem isenção de mensalidade 100%? Eu não pago mensalidade nenhuma. Você não paga a mensalidade 100% isento? Não, a única taxa que eu tenho que pagar é aquela taxa todo início de semestre que tem a academia, International Student Services e esse tipo de coisa. E daí eles descontam dessa sua bolsa que você falou que fica esse valor líquido, né? Fica 1.400 líquido. Isso. Beleza. Não, na verdade, esse 1.400 é com o imposto já, né? Já com o imposto. Esse valor não está incluso, não. Eu tenho que pagar esse valor todo no início de período. Você paga no começo do semestre. E você sabe que depois você você vai fazer o tax return. E vou ganhar a graninha de volta, hein? Vai pegar uma graninha boa de volta, sempre dá uma grana. Esses dias até mostrei no Instagram quanto que eram os meus tax returns. Eram bem bons. Deixa eu te falar, Paulo. Eu sei que quando você estava falando ali sobre sua faculdade, né? Fiz graduação e eu fiz uma federal, e ali a média, né? E um curso difícil como engenharia mecânica, a média ficava ali, às vezes. A sua média era 6, você falou? Era 5? No final do curso, a minha média acabou 6,6. Mas a média do curso para você passar nas disciplinas era quanto? 6. 6. E aí você ficou no final com 6,6. Em algum momento. Fui reprovado em 13 matérias, eu acho, durante o curso. 13? Você foi reprovado em 13 matérias. Paulo. Isso que acho que na minha faculdade, não sei se na de vocês era assim. Se a gente não passasse, a gente tinha a prova final. Só que nessa prova final, a nossa nota era zerada e mantinha a nota da prova final, na maioria dos casos. Isso variava do professor para professor, mas muitos professores mantinham a nota da prova final.
Então, a maioria das minhas reprovações foram em cálculo 2. E eu chegava na final, era uma prova impossível, e eu geralmente tirava, assim, 3, coisas assim. Então, abaixava muito o meu coeficiente. O que acontece? Porque isso ficava lá no seu histórico no final. Isso, o que fica no final não é as notas anteriores, é a nota da final, geralmente. Então, isso abaixava muito a minha nota, o meu coeficiente geral. Tanto que, antes do 6º período, o meu coeficiente era 5 e alguma coisa. Eu que tirei muitas notas altas no final do curso, na parte de matérias de engenharia mecânica, de fato, sem ser o ciclo básico, aí nessas matérias eu tirava nota bem mais alta. Então, eu consegui aumentar bastante essa nota. Só que depois que sua nota está baixa, para você aumentar é um custo, né? Não, depois que você tirou vários, 1, 2, 3, para você compensar isso. E aí, no final, você ficou com 6,6, o que não gera um GPA muito alto, né? Fica um GPA mais abaixo ok. De 3, abaixo de 3, fica um GPA abaixo de 3. Em algum momento você ficou com medo disso? Você sentiu que isso podia ser um problema para você? Fiquei. E isso foi uma das coisas que me deu mais medo, foi a relação das minhas notas. Inclusive, eu peguei a planilha que vocês sugerem lá para a gente fazer o cálculo do GPA, todo o material que vocês sugerem fazer cálculo. E eu fiz uma planilha com todos os tipos de cálculo possível que dava para eu fazer. Só que eu tinha uma desvantagem. A minha universidade, ela fornece o currículo em inglês. E aí ela já fornece o GPA. Então, tipo assim... Ela parece... não tem como eu usar outro método que não seja o da universidade. O da universidade. E o problema da universidade é que lá a gente tem dois tipos de nota, que é a média, de fato, e a média ponderada. Aí a média ponderada que é considerado o GPA. E a média, de fato, não é considerado o GPA no currículo deles, da universidade. Aí o meu GPA acabou como eu utilizei o do penúltimo período, era 6,3 o GPA, porque eu não tinha formado ainda, não dava para considerar o período todo. E a média era 6,5. Nossa, tá ficando ruim, não tá melhorando. Então, assim, não dava para eu considerar o do último período, porque eu não tinha formado ainda. E no último período, a minha menor nota foi 7, a nota variava de 9, 8 para cima. Então, eu subi bastante meu coeficiente nesse período, só que eu não tinha como eu usar, porque eu não tinha formado. Então, todas as aplicações foram com a nota o GPA de 6,3, né? Aparecia 6,3, eles não converteram para a escala. Não, aparece 6,3. Aparece lá assim, GPA, 6,3. Entendi. E aí, tu superou essa... Não sei se como que eu posso chamar isso aí, né? Um trauma de pensar que talvez isso aí fosse a coisa mais importante, né? Mas quando vem essa professora aí, em algum momento ela perguntou, Paulo, mas vamos falar uma coisa séria aqui, Paulo. Qual é o seu GPA? Teve esse papo aí? Então, não teve. Eu que cheguei para ela e falei assim, olha, eu estou mandando minha aplicação. Na reunião eu falei para ela, olha, minhas notas aqui não são muito boas. Eu estudo na Universidade Federal aqui no Brasil, o jeito que que a gente tem as notas aqui, as notas tendem a ser mais baixas. Mas a minha vantagem é que as minhas notas dos últimos períodos eram muito altas. Então, a minha universidade, a Universidade de Minnesota, ela tinha até uma cláusula lá na aplicação que você podia considerar o seu GPA das últimas 60 créditos. 60 créditos, eu acho. Então, se eu considerasse o meu GPA dos últimos 60 créditos, ele seria alguma coisa em torno de 2,95, perto de 3, bem perto de 3. Então, eu falei para ela, eu posso te mostrar o meu GPA dos últimos 60 créditos, meus últimos períodos, então eu conseguiria um GPA muito bom. Só que a hora nenhuma ela se demonstrou preocupada com isso. Eu que quis conversar mesmo, deixar tudo na mesa, entendeu? Quis esclarecer. Top. Nossa, muito bom, Paulo. Muito obrigada por compartilhar
esse trauma aí que você teve, que no final das contas deu Esse tudo aí é certo, um de certeza. sabotador grande, né, amor? Muitas pessoas... Sim, imagina, Paulo. Imagina se muitas lá... pessoas paralisam diante de... ferrou, né? A minha nota é essa e isso aí é a primeira coisa que vão olhar, né? E tá aí o Paulo, mais um, né? Comprovando que, com certeza, esse não é um parâmetro num processo em que há tantas coisas a serem consideradas. Isso aí é só um pontinho lá no meio de tantas coisas, né? Exato. Paulo, eu quero saber assim, e hoje? Você está feliz aí? Ou quem sabe você preferia estar fazendo mestrado no Brasil? Qual é o sentimento? No Brasil, eu não tenho vontade de fazer mestrado. O único lugar que eu faria mestrado no Brasil é no Instituto Tecnológico da Vale, que foi onde eu fiz pesquisa, porque é um lugar que realmente lá você tem muito recurso para você trabalhar, é um lugar incrível. Se um dia vocês forem em Ouro Preto ou Belo Horizonte, tem o ITV lá, eu acho que vocês iam... É super legal visitar lá, porque é de fato de última tecnologia, a gente trabalha com robôs lá, então é muito legal. Mas acho que nada se compara com a oportunidade que a gente tem aqui de estar nos Estados Unidos, de entender como que realmente a pesquisa é feita aqui, de viver uma nova cultura. E, querendo ou não, a bolsa de mestrado hoje no Brasil, ela é muito baixa comparada ao custo de vida do brasileiro. Então, assim, no Instituto Tecnológico Vale, que é um lugar que tem a bolsa bem mais alta do que o normal, a bolsa lá para mestrado é R$2.000 por mês, eu ainda acho muito pouco para você sobreviver numa cidade igual Ouro Preto ou Belo Horizonte. O aluguel em Ouro Preto é muito caro, por exemplo. Então, ainda é um dinheiro que eu acho muito difícil sobreviver. Aqui, eu estou vivendo super tranquilo com $1.400. Eu pago $500 de aluguel por mês, $15 de internet, que é dividido na casa aqui com o pessoal, e o resto sobra para eu viver tranquilamente. E eu tento não gastar muito dinheiro aqui. Eu devo gastar uns $50 a cada 2 semanas com o supermercado. Então, eu não gasto muito. Então, sobra bastante dinheiro no final do mês e eu deixo guardado lá mesmo. Isso é muito comum, né, Paulo? Às vezes a gente pensa no número 1.400, mas o número 1.400, se você pensa nele em real, te dá um pânico. Meu Deus, certeza. Vou morar debaixo da ponte, congelar lá nos Estados Unidos. Vou para a Minnesota congelar. Mas o 1.400 número em dólar, ele tem outro significado do que em real. E eu sei muito bem porque eu vivi com 1.300 de bolsa por 4 anos. E fiz e aconteci. Então, o poder aquisitivo aqui é bem mais alto, né? Assim, para quem incomparável. E você bateu num ponto interessante, né? O Brasil, ele tem o mesmo valor de bolsa. Claro que depende da instituição, mas é quase a mesma coisa. Se eu estou em Campinas ou se eu estou em Toledo, no Paraná, o valor da bolsa é o mesmo. E o custo de vida assim, é no mínimo 3 vezes mais em Campinas. E a bolsa do CNPq, por exemplo, não acompanha essa variação de custo de vida do local, né? Enquanto nos Estados Unidos, há essa variação conforme você está numa cidade mais cara, a bolsa ali já sobe um pouco mais. É bem o padrão americano, né? Então, isso é uma coisa que deveria ser assim, para que o estudante conseguisse ter uma qualidade de vida ali razoável, não é nem alto. Não é nem melhor, é mínima, realmente. O que eu acho legal disso é que as bolsas aqui são gerenciadas pela própria faculdade, né? O que é diferente da questão do CNPq, que é um órgão que gerencia geral. E sempre que você vai para o geral, você perde o controle do local, né? Então, assim, realmente isso não tem como. É igual se eu fosse viver com $1.400 em Miami, seria quase impossível. Em Miami City não é possível, realmente. É muito bem colocado. Certo. Então, muito bom você ter falado sobre isso. É outro ponto importante aqui para o pessoal ter ciência, né? E, Paulo, para a gente finalizar, né? Primeiro, muito obrigado por contar um pouco aí da sua trajetória, inspirar tantas pessoas. Você teria uma mensagem final para deixar para quem está ou vai estar na mesma trajetória que você já passou? Com certeza, eu acho que, assim,
A gente não pode desistir nunca do que a gente tem vontade de fazer, dos nossos sonhos. Às vezes as coisas podem parecer mais difíceis, pode parecer até impossíveis. Algumas pessoas podem não acreditar que você vai estar lá, que você vai passar, mas quem tem que acreditar é você mesmo. E nunca perder essa crença em si mesmo, e nunca perder a vontade, nunca deixar nada te abalar e continuar firme e forte com os objetivos que, no final, chega lá. Acho que é exatamente isso. Ah, muito bom, foi ótimo, muito obrigada, Paulo. Finalmente conseguimos nos encontrar no mesmo link, foi excelente.